Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Henrique, idealizador do método Kiron, um método que busca ajudar você que é médico a tratar teu paciente como um todo e com isso faturar 20 mil por mês ou mais sem ter que dar mais plantão. E hoje eu vou falar mais uma vez sobre um caso. Dessa vez estou sozinho aqui, das outras vezes falei com colegas, falei com a doutora Ana, mas dessa vez vou expor sozinho aqui com vocês um caso meu, para que vocês entendam mais ou menos como é que o método funciona, como é que é essa abordagem, e vou buscar fazer isso com mais frequência a partir de agora. E fico super à disposição de vocês por aqui, mandem comentários pela plataforma que você está assistindo esse vídeo, entre em contato comigo que a gente tira dúvida. E cada vez mais esses casos vão estar aparecendo aí para a gente discutir como é que o método se dispõe a ajudar, né? Como é que o método se dispõe a trazer satisfação tanto para o teu paciente, de uma consulta que possa tratá-lo como um todo, abordar todos os problemas, sejam eles físicos ou não, de uma maneira integral, e, obviamente, também trazendo satisfação para você que é médico, com a possibilidade de tratar teu paciente de uma maneira diferente, não só baseado no diagnóstico, mas sim na compreensão dele como uma totalidade indivisível, corpo, mente, emoção, tudo sendo tratado de uma mesma maneira. Tá? Então, deixa eu colocar aqui o caso para vocês. Deixar um pouquinho maior aqui. Então, vamos lá. O caso hoje é de uma paciente que veio com uma queixa. A queixa principal dela é que ela se sentia acelerada e tinha palpitações também nesses momentos de aceleração. Teve um diagnóstico recente de adenomiose, com cólicas e fluxos menstruais que sempre foram intensos. Segundo ela, nos últimos tempos, principalmente focada apenas no trabalho e se sentia incapaz se não desse conta de produzir o que deveria produzir. Nessas questões do trabalho, eu sempre gosto de abordar o que motiva o paciente a todo esse esforço dentro do trabalho. Se é mais a busca por algo, uma ambição de atingir algum lugar, ou mais fugir de uma sensação, né? Fugir de uma sensação de não se sentir capaz ou de fracasso. E nesse caso, parece ser mais o caso dela. Ela se sentiria incapaz caso não desse conta de cumprir com aquilo que foi determinado. E essa sensação de incapacidade também aparecia com as exigências da mãe em relação à escola, quando ela era mais nova. Então, era uma mãe que exigia muito a desempenho escolar. Então, comecem a perceber que a temática gira em torno um pouco da mãe. Ela ficou muito brava também com a mãe quando a irmã mais nova nasceu. Sentia que cuidavam mais dela, da irmã, porque a irmã tinha ficado muito doente e tal. Então, todas as atenções acabavam se voltando para ela. E ela passou por um período na juventude de revolta ali, pelo excesso de cobrança da mãe. Então, começou a desafiar os pais, começou a andar com pessoas que faziam coisas erradas. E segundo ela, uma reflexão que ela teve na consulta foi que ela sempre buscou a aprovação da mãe no final das contas. Ela tinha medo de decepcionar a mãe. E muitas vezes reprimia seus sentimentos para poder agradar, para não decepcionar, principalmente os pais como um todo, mas principalmente a mãe. Teve um episódio de uma traição de um namorado aos 19, ela se sentiu usada, feita de trouxa. Mas a ideia inicial dela era voltar com o namorado, mas como todo mundo ficou sabendo, ela sentiu um pouco do peso do julgamento dos pais e acabou terminando com o namorado. Teve também uma mesma sensação de traição, né? Um episódio de traição por uma amiga, daí um pouco mais tarde, elas tinham combinado uma coisa, e a amiga acabou mudando de última hora de opinião, fazendo outra, e ela se sentiu injustiçada, né? Segundo ela, foi injusto aquela situação. O medo que ela tem, então, é o medo de perder a família, principalmente da morte do pai, e sentiria falta de estar junto com eles, tá? E a cor de preferência, né? Para quem não conhece essa questão da cor, dá uma buscada lá no meu perfil, nos vídeos vocês vão achar essa questão. A cor é uma preferência que a gente usa padronizada numa tabela, tá? E a cor dela foi a 16B, mais para frente vocês vão ver como é que isso pode nos ajudar. Tá? Então esse é o nosso caso. Percebam que a gente busca sintetizar o caso, né? Então, sempre através dos três eixos do nosso método, do método Kiron, que é, aqui mais para frente nós vamos ver, que é o tropismo, a temática, e mais para frente a gente vai analisar através do algoritmo. Então, tropismo, temática e algoritmo são os nossos grandes pilares. Então, desse caso, o que a gente tira é que seria um tropismo feminino, né? Então, ela tem a questão ali, a queixa física, onde é que esse processo somatizou, acabou sendo nesse diagnóstico de adenomiose, com cólicas e com fluxos menstruais intensos, né? Então, se é para existir algum tipo de tropismo, tropismo quer dizer local físico mesmo, onde a doença, onde o transtorno, onde o processo se somatiza, teria que ser feminino, então a gente deixa isso como tropismo, um dos pilares é esse.
E na temática, então, que eu selecionei aqui como temática, o centro desse caso, a gente tem a questão da incapacidade, visto tanto na questão do trabalho, que ela se sentia incapaz, quanto na questão da mãe, né, incapaz para a mãe e tal. A temática da mãe como um todo, então, ciúmes quando a irmã nasceu, a revolta, a busca por aprovação. A repressão dos sentimentos, então ela reprimia tanto os sentimentos com relação à mãe, quanto reprimia os sentimentos lá do namorado, quando houve a traição. Então, segundo ela, como ela falou, ela teria voltado. E eu selecionei também essa temática da traição. Então, perceba que até esse momento da análise, a gente não pensou em nada em relação ao remédio, para quem já fez homeopatia, por exemplo. Não houve nada de repertorização, a gente não entendeu nenhum sintoma dentro de uma linguagem repertorial, ou a gente não tentou interpretar nada. A gente simplesmente colheu dessa história os pontos mais importantes, tendo como filtro o tropismo, que para a gente é feminino, e a temática. Quais são as temáticas da história de vida dessa paciente nas nossas próprias palavras, sem tentar acertar, só fazer uma análise geral desse processo de vida como um todo, lembrando sempre que a gente vai analisar a história da vida do paciente. Então, partindo lá para o nosso terceiro eixo, depois de ter feito essa análise, depois da tomada de caso, depois de ter mais ou menos determinado o tropismo e temática, a gente vai passar para a análise do nosso querido algoritmo, tá? Então, aqui dentro do algoritmo, a gente tem as sugestões dadas por ele, tá? Então, vocês percebam lá que a gente tem uma impregnância 2, uma simetria 2. Então, a gente tem 50% impregnância ligada ao reino vegetal. Então, isso sugere, a princípio, que a gente tente, se possível, né? Não é obrigatório, mas que a gente busque inicialmente uma medicação do reino vegetal, tá? Então, tiveram alguns outros remédios aqui na segunda página, mas como são medicamentos minerais e tal, a gente vai priorizar os vegetais, então a gente pula essa segunda página. Esse asterisco aqui são os remédios que estão presentes na classificação, na preferência de cor, tá? Então, os remédios que têm asterisco são remédios que estão na cor que ela escolheu, 16B. Tá? Então, feito isso, a gente já chegou aqui da análise, a gente fez o tropismo, a temática, viu as principais medicações, e nosso foco agora é tentar descobrir dessas medicações que estão aqui, quais seriam as medicações mais adequadas ao caso, levando em consideração as temáticas que a gente buscou e o tropismo também, para que a gente feche os 3 eixos do método Kiron. Tá? Então, para isso, como que a gente faz? A gente vai abrir todas as medicações sugeridas pelo algoritmo, tá? Dentro de um site de matéria médica que eu sugiro, que é o materiamédica.online ou qualquer outra busca, né, de fonte aí que vocês tenham de remédios homeopáticos. Eu gosto desse porque é algo que está dividido já dentro do tropismo e da temática. Então, a gente vai pegar cada uma dessas medicações em verde aqui e vai abrir para que a gente vá lendo elas rapidamente e filtrando quais delas teriam alguma relação com o caso que a gente tomou, quais não teriam. Para quem não conhece esse algoritmo, tá? Pode estar se perguntando de onde tirou isso, né? O que é isso, né? Novamente, dá uma buscada lá nos vídeos do canal, vocês vão entender, mas o algoritmo nada mais é do que um estudo fonético-numérico. Então, ele fez uma correlação entre um código fonético-numérico dos remédios, né? E ele faz um cruzamento do código fonético-numérico do paciente. Então, ele pega os dados do paciente, cruza com os dados do remédio e faz uma relação. E quanto maior esse número aqui, maior é essa relação. Então, ele é uma ferramenta que, sem perguntar nada, digamos assim, sem você colocar nenhuma relação de queixa, de nada disso, ele faz uma relação entre os dados do paciente e o nome do remédio e nos dá uma lista. E a ideia do método Kiron é que esse método seja uma forma da gente pegar essas medicações e compreendê-las da maneira mais profunda possível para que o remédio que saia dali seja um remédio que estimule o corpo do paciente como um todo. Lembrando que aqui está tratando uma abordagem vitalista, então um remédio que estimule a força vital do paciente, a que ela se auto-organize como um todo, seja nos aspectos físicos, nesse caso dos diagnósticos femininos, dos problemas da questão genital feminina, e quanto mental, emocional, então como um todo. Quando a gente age sobre a força vital, nem que a gente queira, a gente consegue direcionar esse tratamento só para um dos aspectos que manifestam o desequilíbrio dessa força. A gente vai sempre tocar o corpo como um todo, tá? Apesar de que, obviamente, um dos eixos do método é o tropismo, então a gente valoriza muito, né, o local em que essa manifestação está acontecendo, mas sempre num contexto de totalidade, levando em consideração essa lista e levando em consideração a temática. Então vamos abrir aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui todas as medicações vegetais sugeridas, porque a ideia é iniciar, se possível, com uma medicação vegetal.
tá? Então vamos abrir de um por um, a gente vai de trás para frente, porque o primeiro remédio que está aqui, ó, que seria Simicifuga, é o remédio que está em primeiro lugar lá no algoritmo, como vocês viram anteriormente. Então, Simicifuga é um remédio aqui da família das ranunculáceas e é um remédio que tem tropismo feminino, tá? Então, só aqui, se a gente tivesse só aqui a gente já tem dois eixos contemplados, que é o eixo do algoritmo e o eixo do tropismo. Então, é um remédio que por si só já teria uma indicação, porque contempla dois dos três eixos. Agora vamos só revisar se tem alguma questão temática que também pode ser contemplada pelo remédio. Então, dentro da família das ranunculáceas, a gente tem sempre uma busca de orientação, de conforto, o paciente que quer ser visto como forte, mas é facilmente abalado por críticas, que suprime as suas emoções para cumprir regras, tá? Busca atenção, tendência a se apegar principalmente aos pais. Então, percebam aqui que por mais que não tenham sido temáticas elencadas ali tão fortes, mas a gente tem essa tendência a pegar os pais, a se apegar aos pais e a supressão das emoções, além da questão do tropismo e do algoritmo, né? Então, afinal, a lista é do algoritmo. Então, só por isso, até aqui na questão mental, a gente também tem o transtorno por desapontamento amoroso, tá? Que houve ali no caso da traição dela. Então, a gente tem aqui um remédio que, ao meu ver, não deveria ser fechado, né? Tem muita coisa que pode ser contemplada, então nós vamos seguir a lista e vamos ver o que mais de remédios que a gente tem que contemplariam também o eixo do tropismo e da temática. Em petroselino sativum é a planta da salsinha, a salsinha do tempero. É classicamente um remédio com tropismo urinário, então nesse caso não tem tanto tropismo que a gente espera. E aqui dentro da temática da família, a gente tem até um transtorno por perda dos pais, juventude fria, talvez forçando a barra, alguma coisa assim, uma tendência de agradar, mesmo quando rejeitado, talvez alguma coisa, refinado, sensível à pobreza, mas, ao meu ver, por não ter o tropismo, por ser algo muito pouco contato com as temáticas, esse aqui é um remédio que eu já excluiria, então a gente já tiraria da nossa lista. Seguindo, a gente tem um remédio que chama Gossypium herbaceum. O Gossypium também tem um tropismo aqui feminino, então, novamente, é mais um caso de que só por isso provavelmente vai ficar um remédio que tem a questão do algoritmo e do tropismo contemplado. Dentro da temática da família, tem a questão da adaptação para manter um relacionamento, eu acho que isso aqui tem alguma coisa a ver, sim. É uma questão de se agradar demais, e sem os pais não tem estímulo, não tem força para levar seus planos adiante. Então, por mais que seja algo não tão claro, mas tem a questão da adaptação, tem a questão dos pais como importância, assim como Simicifuga, e tem um tropismo feminino, tá? Dentro da temática específica do remédio, faz tudo pelos cônjuges, pelo cônjuge, pelos parentes, pelos pais, uma cólera reprimida por aprovação. Então, se a gente deixar uma abordagem mais abstrata, forçando um pouquinho a barra, pode ser que tenha alguma coisa a ver. Então, vou deixar. Sarsaparilla, novamente aqui, ó, um remédio de sintoma urinário. Dentro da temática, a gente teria uma questão de negligência, uma questão de divórcio dos pais, morte do pai, transtorno por morte do pai, por mais que ela tenha medo disso, não foi o que aconteceu. Um desapontamento amoroso, tá? Idealiza o amor e se desaponta. Dentro da temática da família, centro da família, segurança, quer fazer do seu jeito, encobre sexualidade. Então, aqui não tem muita coisa, aqui tem algumas coisas dentro da temática, mas como o tropismo é urinário, foge um pouco do que a gente está observando, esse é um remédio que eu já descartaria, acredito que os outros dois que a gente já tem seriam melhores. Em Taraxacum, a gente tem sintomas hepáticos, né, como o tropismo, uma questão de conflito entre independência e mundo melhor, agradar e manter a independência e a autonomia. Então, por mais que tenha tido essa característica do agradar, do se adaptar, não percebi nada em relação muito à autonomia, à independência, que seria uma temática relacionada aqui ao número 666 dos lantanídeos, né, da série dos lantanídeos. Então, esse remédio, ao meu ver, perde para os dois anteriores, então também vou fechar. Asclépias tuberosas, esse é um remédio que não tem o tropismo, ele é um remédio classicamente por tropismo pulmonar, mas é uma família e um remédio muito relacionado à temática da mãe. Então, necessidade da mãe, transtorno por perda, o medo de perder a mãe ou a família, como ela mesma falou, sente que a mãe não o ama, não o aceita, sente que os irmãos têm um lugar melhor no coração da mãe. Então, percebam aqui, como diferente dos remédios anteriores, esse aqui também é um remédio que não tem o tropismo específico que a gente espera, porém, tem uma temática muito específica e muito parecida.
Então, aqui, levando em consideração temática e algoritmo e não tropismo e algoritmo, esse é um remédio que eu deixaria para que a gente analise melhor mais para frente. Aqui dentro do próximo remédio seria Croton tiglium. O Croton é um remédio da família das euforbiáceas. Também é um remédio que não tem o tropismo que a gente espera, um tropismo mais intestinal. O que tem do remédio é uma questão de falta de amor, especialmente materno. Então, uma mãe ausente, uma mãe dura, como era o caso. Uma questão religiosa, uma questão de somatização em crises violentas, emoções reprimidas por raiva e por lealdade. Então, aqui, se a gente forçar a barra, tem um pouquinho de temática, mas não tem tropismo. Então, frente aos 3 anteriores, como esse aqui estaria atrás, a princípio eu tiraria ele também. Então, nós chegando na nossa metade da nossa lista aqui, a gente vai falar de um remédio que se chama Capsicum annuum. O Capsicum é um remédio da família parecida com as solanáceas, próximo às solanáceas, que são remédios que têm muita questão de violência, medo da rejeição muito exagerada, o medo de perder o suporte dos amigos, dos pais. Apesar de ter essa questão dos pais, no caso, não tem uma temática muito clássica frente ao feminino, então eu também fecharia. A gente segue aqui para chocolate, Theobroma cacau. O Theobroma cacau tem uma necessidade de conexão muito forte, tá? Pais ausentes, ou física e emocionalmente ausentes, então ele sente essa necessidade de conexão com os pais. Acabam se tornando adultos sem conexão, muito com crianças. Então, uma tendência ao isolamento, a criar um mundo de fantasia. Não tem um tropismo específico, apesar da questão da adaptação. Não acho que é um remédio que está no mesmo nível dos 3 anteriores, portanto, vou fechar. A gente segue aqui para colossíntese, também um remédio grande, um remédio que a gente conhece e não tem muito a ver com o caso. Tropismo gastrointestinal, muita questão ligada a ganhar dinheiro, a trabalhar duro, questão de empresas familiares, que não tem a ver com o nosso caso, também vou fechar. Licopódio, um grande policresto, um remédio muito grande, com muitos sintomas, mas o centro do remédio, além do seu tropismo mais urinário e gástrico, é a questão da insegurança, né? A situação da criança sozinha no mundo, sem casa, tendo que sobreviver entre os adultos, a falta de confiança, o choro, a competitividade, irritável ao despertar, que a princípio também considero os 3 anteriores melhores, não acho que tenha nada a ver com licopódio. E para finalizar, esse mais um, a gente tem Nux vomica, também um grande remédio, a questão de ambição, a questão de desejo por justiça, hipersensibilidade, o pavio curto, um remédio muito bravo, muito ambicioso, um tropismo gástrico, então também não manteria na nossa lista. E para fechar, a gente tem oleander. Oleander, por mais que seja um remédio também com sintomas neurológicos e de pele, principalmente, tem uma temática também relacionada à mãe, cuidados com a mãe pode ser alcoólatra, é muito competitivo, tem um conflito com a mãe por causa do marido, pode ter história de rompimento de relacionamento como ela teve. Um remédio que a gente até poderia deixar, mas pela falta do tropismo entre Asclepia tuberosa e a oleander, nessa temática da mãe, eu preferia a Asclepia tuberosa. Nesse sentido, eu vou fechar. Então, perceba que a gente parte aqui de uma lista de, se não me engano, 30 remédios, que seja 30 e poucos, 40 remédios, com o auxílio da impregnância nos sugerindo inicialmente uma medicação vegetal, a gente fica entre 3 remédios: Simicifuga, Gossípio e Asclepia tuberosa. Nessa ordem, ao meu ver, né, frente a esse tropismo, por mais que a Asclepiadácea tenha uma grande temática relacionada à vida dela, Gossípio e Simicifuga tem o nosso querido tropismo, que eu acho importante nesse caso. Então, a gente optaria entre Simicifuga e Gossípio para prescrever inicialmente. Tá? Então, o que vocês acham? Coloquem aí nos comentários ou me mandem depois a análise que vocês tiveram desse caso, se faz sentido para vocês toda essa abordagem, se faz sentido esse caminho. O que a gente predomina, o que a gente quer muito dentro do método, é que quem estiver acompanhando consiga seguir esses passos de maneira que, se estivesse sozinho com a paciente dentro do consultório, também poderia seguir tais passos. Então, se a ideia é que sejam passos reprodutíveis dentro do método. Então, se vocês acreditam que é algo reprodutível, se vocês acreditam que seria possível eventualmente chegar a algo assim, frente a essa ideia, me comentem aqui, me mandem para a gente ir discutindo sobre isso. Então, lembrando, a gente partiu lá de uma tomada de caso em que a gente percebeu temáticas relacionadas à incapacidade, ao trabalho, relacionadas à incapacidade no trabalho, incapacidade com a mãe,
um grande vínculo com a mãe, uma repressão, um reprimendo de sentimentos, uma história de traição e um tropismo feminino. A gente colocou lá os dados dentro do nosso querido algoritmo e esses dados nos forneceram uma lista de remédios, a princípio sugerindo um remédio do reino vegetal. Frente à análise, né, lendo a matéria médica, entendendo cada dinâmica e cada temática dessas medicações aqui, de todas essas pintadas em verde, que seriam do reino vegetal, a gente chegou à conclusão que os 3 remédios principais seriam Simicifuga, que está aqui em primeiro lugar, Gossypium, que está ali com 4 pontos, então todos os que teriam 4 pontos seriam os mesmos, né, teriam o mesmo peso, né, não importa aqui a altura. E a gente teria também a Asclepia tuberosa, que está com 3. Né? Sendo que a Asclepia tuberosa, pessoal, por mais que não tenha o tropismo, ele tem a cor. Tá? A cor nos ajuda muito. Então, frente ao tropismo, pessoal, o que aconteceu nesse caso? Eu optei na prática por prescrever um remédio chamado Gossypium. Então, Gossypium, ele é um remédio classicamente por transtornos femininos, tá? Que tem toda a temática do sangramento, das cólicas menstruais, assim como o Simicifuga, mas frente a algumas características principais dos sintomas físicos da paciente, eu optei por Gossypium, tá? Então tá, então mesmo que a gente tenha optado por Simicifuga, ou que a gente tenha optado por algum outro remédio, por Asclépias, qual que seria a ideia aqui então da gente prescrever? Como é que a gente prescreveria? Então, a ideia dentro do método é que a gente diagnostique em qual faixa de potência essa paciente está localizada. Na faixa baixa, na faixa média ou na faixa alta. Como que a gente vai determinar isso? Nós vamos determinar isso por 3 aspectos. A possibilidade ou não de agravações homeopáticas, a profundidade da doença e a ocorrência ou não de quadros febris. Então, calma que eu vou explicar. Primeiro, a ocorrência de quadros febris é simples. Quanto mais quadros febris o paciente faz, se de vez em quando faz quadros de febre, isso demonstra uma vitalidade, que a força vital desse paciente está mais ativa. Portanto, esses casos sugerem potências mais altas para que a gente atinja a frequência desse paciente. O segundo aspecto é a possibilidade de que a agravação, no caso, seja muito intensa. O que é a agravação? A agravação homeopática é a característica de que quando a gente dá o remédio correto, os sintomas atuais exacerbam, pioram parcialmente para que depois melhore. Então, o que a gente tem que analisar é se o risco de agravação é muito grande. É muito diferente da gente tratar uma rinite, por exemplo, em que a agravação vai incomodar, vai atrapalhar, mas não é a mesma coisa da gente agravar uma asma, por exemplo, ou uma dermatite grave, em que a agravação seria praticamente insuportável. Então, nesse caso, eu considero que o risco de agravação, ele não é muito grande nem muito pequeno. Talvez poderia ter um fluxo menstrual maior, uma cólica menstrual maior, mas eu colocaria ela na faixa do meio, tá? Essa paciente não fazia muitos quadros febris, fazia tempo que não fazia. Então, também colocaria de baixo para o meio, tá? E a última questão é a profundidade da doença. Então, por mais que essa paciente não tenha tantos sintomas, ela tem quadros ansiosos com palpitação. Então, os quadros ansiosos com palpitação também são remédios, são faixas, são sintomas que nos levam a pensar em potências mais baixas, né? Porque demonstram uma vitalidade mais baixa por já ter somatização dessa ansiedade. Então, resumindo, pessoal, levando em consideração esses 3 parâmetros, que seriam possibilidade ou não de agravação, profundidade de doença e ocorrência ou não de febre, eu colocaria ela numa potência baixa média, tá? Então, o que foi prescrito foi nessa faixa de potência. Essas faixas de potência, dependendo do lugar, né, em que a gente prescreve esse remédio, dependendo da disponibilidade das farmácias, a gente poderia prescrever nas potências de escala CH, as centesimais hahnemannianas, ou nas escalas decimais, que seriam as decimais hahnemannianas. Tá? Uma faixa baixa de decimal seria uma faixa da 9DH, 10DH. Nas centesimais seria uma 6CH, uma 12CH. Né? Nesse caso, então, a gente poderia optar por uma 30, que seria um pouquinho mais que a baixa, ou por uma 10DH, por uma 9DH. Eu acho que medicações nessas frequências, nessas faixas de frequência de potência, seriam mais adequadas para o caso. Eu costumo fazer sequências o mais espaçadas possíveis.
sequências mensais dentro das DHs, sequências quinzenais dentro das CHs. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho mais do que é um caso dentro do método Kiron para vocês. Como eu falei, eu vou falar mais frequentemente sobre isso, trazer mais casos para vocês. Para quem não ficou claro, obviamente, né, a gente está aqui trazendo toda a metodologia, então talvez tenham aspectos que não fiquem tão claros, mas espero que com o tempo poder esclarecer para vocês. E convidando todos aí para consumirem o conteúdo, para se inscreverem no canal, para seguirem no Instagram, que cada vez mais a gente vai ter esse tipo de conteúdo para vocês e cada vez mais esclarecendo essas dúvidas. Lembrando que a ideia do método Kiron é ajudar médicos, né, médicos a conseguirem introduzir dentro da sua prática a prescrição de medicações como essa, mesmo sem ter feito homeopatia, podendo, além de tratar a parte da melhor maneira possível dentro das suas especialidades, poder agregar algum tratamento que busque a totalidade, que busque o tratamento do todo do seu paciente, fazendo também com isso, como um bom efeito colateral, que se estabeleça um melhor vínculo, né, um vínculo mais profundo com o teu paciente, porque para que você tenha fomento, né, para que você tenha matéria-prima para entender temáticas e tropismo, você vai ter que abordar teu paciente de uma outra maneira, e é natural que sugere um maior vínculo. E a ideia é que esse vínculo também favoreça, inclusive, né, por que não, o teu faturamento, no sentido de que a consulta tende a ser mais profunda do que talvez o paciente tivesse acostumado e também com um componente terapêutico intrínseco a essa tomada de cálcio. Pessoal, é isso, fico à disposição. Repito, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e qualquer coisa fico à disposição de vocês. Beleza? Um grande abraço e até mais.